uma palavra de vida para o seu coração. Às vezes nós somos tomados por um sentimento de insegurança. Nos sentimos impotentes diante das tormentas, das tempestades da nossa vida e a situação até que pensamos que vamos ser destruídos e nos questionamos: será que Deus vai vir ao meu encontro me socorrer? Será que Ele está me vendo de fato? Há um momento na narrativa bíblica, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, que traz aquele momento em que o Senhor Jesus fez um milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquela multidão que foi alimentada, após ser alimentada, ela quis fazê-lo rei de maneira forçada, na ideia de que eles iam juntos fazer uma insurreição contra o império que dominava, o Império Romano. O Evangelho de João dá esse detalhe de que ele, sabendo que estava isso no coração da multidão, ele compele os seus discípulos a embarcar no barco, entrar no mar da Galileia, enquanto ele vai para um monte orar. Ele despede a multidão e vai para um monte orar. E é exatamente enquanto o Senhor Jesus estava orando, já no cair da tarde, veio repentinamente uma tempestade. E aqueles discípulos que estavam no meio do lago, no meio do mar da Galileia, estava entrando em desespero porque aquela tempestade não passava e já ia longe o barco da praia enquanto o Senhor estava em terra. E aqui onde nós vamos encontrar uma palavra de vida para o nosso coração que traz segurança, verdades que geram segurança para o nosso coração. O versículo 48 do capítulo 6 diz: "E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário." Essa primeira verdade que eu encontro aqui é que o Senhor Jesus, ele vê, ele sabe o que nós estamos passando. Ele enxerga as nossas dificuldades. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis e pensamos que estamos sozinhos. Achamos que Deus não está vendo ou que Ele não tem a solução para os nossos problemas. Aqueles discípulos estavam apavorados, Jesus ainda não viera ter com eles, o mar estava agitado, parece que ia ficando cada vez mais distante de um socorro. E assim, o texto diz que já era a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é que a noite era dividida, e a quarta vigília era exatamente a partir de 3 da madrugada, 3 da manhã até 6 da manhã. Imagine, eles embarcaram a final da tarde, já aproximadamente 9 horas de tormenta, de desespero. Imagine, será que eles não estavam achando que estava demorado o socorro? Nós às vezes achamos também que o Senhor está demorando, que não vai chegar, e é bom olhar para essa situação, o Senhor vindo ao encontro desses discípulos socorreiros e pensar de que o Senhor, ele vem no tempo dele, na hora dele. Enquanto ele não chega, ele está treinando nossa musculatura espiritual para enfrentar as adversidades maiores ainda que virão certamente. Então, além do Senhor Jesus enxergar a nossa dificuldade, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo deseja tomar a dianteira dessas dificuldades. Diz o texto que ele, vendo que o vento era contrário, já por volta da quarta vigília da noite, veio ter com ele andando sobre o mar e queria tomar-lhe a dianteira. É interessante essa frase, né? Queria tomar-lhe a dianteira, porque mostra que o Senhor deseja tomar a dianteira das nossas dificuldades. É bom saber que Ele está no controle. De fato, Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Mas Ele quer que nós saibamos disso. Ele deseja tomar a dianteira da nossa existência, dos nossos dilemas, nossas tormentas. E na maioria das vezes, quando nós enfrentamos os ventos contrários, somos nós quem queremos estar no controle e achamos que temos um jeito de resolver, nós achamos que fazemos as coisas acontecer, e lembremos que o Senhor Jesus já nos advertiu em João, no Evangelho de João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor Jesus vem ter com eles, andando por sobre o mar, aquele mar revolto que para eles era algo desesperador. O Senhor Jesus vem andando de maneira soberana, mostrando que Ele tem o domínio sobre todas as coisas criadas, afinal foram criadas por Ele. Esses discípulos ficam desesperados ao ponto de achar que era um fantasma que estava vindo. Cuidado, os nossos medos, eles podem distorcer a nossa visão acerca de Deus. Nós não conseguimos enxergar Deus
no meio das tormentas. O versículo 50 diz que o Senhor disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essas palavras foram ditas quando ele chega perto do barco. E aqui nós aprendemos uma terceira verdade que gera segurança em nosso coração, é que Jesus muda as circunstâncias das nossas dificuldades. Onde Jesus chega, também chega a esperança de dias melhores. Quando ele diz: tende bom ânimo, sou eu. Perceba, ele se revela como o eu sou, aquele que era, que é e que será eternamente, aquele que causa as coisas que se darão. Ele diz: eu sou, quando ele disse ao povo, aos seus discípulos: tenha bom ânimo. Então ele diz para nós também nesse momento: tende bom ânimo, eu sou aquele que conduz a história. Onde Jesus chega, o medo e a insegurança tem que bater em retirada, tem que sair. Ele diz: não temais, não temais, não tenham medo. Perceba que antes de Jesus acalmar o mar, Jesus acalma os discípulos. Às vezes a tempestade está dentro de nós e não fora de nós. Ela é maior, a tempestade em nosso coração, do que os dilemas, os problemas, as circunstâncias que estão lá fora. E nós percebemos que onde Jesus está, uma nova realidade de vida chega. O texto diz que o vento cessou. O vento cessou. E o texto finaliza dizendo que eles ficaram atônitos, ficaram assustados com tudo que estavam vendo. Tenhamos o cuidado. Há uma informação no final do texto, em Marcos 6, 52, que eles não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Perceba que aqueles mesmos que viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão, eles não tinham compreendido a dimensão. Será que Jesus mudou? Será que o Senhor não é o mesmo hoje, que acalma nossas tormentas, nossas dificuldades? Confie no Senhor. Ele está vendo, Ele está te vendo. Ele deseja tomar a dianteira da sua dificuldade, da minha dificuldade. Ele não mudou, Ele muda as circunstâncias. Nele há segurança. Que Deus, o nosso Senhor, abençoe a sua vida.